Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato para profissional não tem nenhum, começou aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eu escutei em um determinado canal que a Copa São Paulo de Futebol Júnior é o campeonato mais importante da categoria. Não é. Não é. Já foi. Hoje não é. Nós temos Campeonato Brasileiro, temos Copa do Brasil, temos Libertadores, então não é o campeonato mais importante da categoria. Já foi. É charmoso, é tudo bonitinho, mas é um torneio, tá? É o campeonato mais importante, não pode ser a Copa São Paulo Futebol Júnior, mais importante que o Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil. Mas para mídia, lógico, para quem está participando do meio, tem que falar que é mais importante, mas na prática não é. Então, para os profissionais, o que se tem é o mercadão aí da bola, as chegadas e saídas de jogadores e treinadores. E o Resenha com Magalhães, depois da virada do ano, agora já em 2020, desejo a todos um excelente 2020, que quem teve um 2019 ruim, que 2020 seja o ano de recuperação, de melhorias. Quem teve um 2019 bom, que tenha um 2020 melhor ainda. Então vamos lá, meus amigos torcedores brasileiros. Agora aqui no Resenha com Magalhães, nesse mercado que não está muito agitado, vamos falar aí de duas contratações. Uma de treinador e outra de jogador. Uma na verdade, as duas são confirmação, porque já estava tudo encaminhado, mas precisava confirmar. Vamos falar do treinador do Atlético Mineiro, o Dudamel, venezuelano, e o Gustavo Henrique, zagueiro que era do Santos, que foi anunciado pelo Flamengo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, e você, meu amigo torcedor rubro-negro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Vamos lá. Antes, deixa eu pegar aqui um cafezinho aqui. Um cafezinho, é café, galera, café. Quentinho. Vamos lá. Atlético Mineiro, vamos começar pelo Atlético. Algum tempo atrás, seria motivo de chacota por muitos comentaristas que o Brasil teve que procurar um treinador na Venezuela porque não conseguiu encontrar um treinador no Brasil. Seria motivo de paulada. Teve um cara, um grande de um... prefiro nem mencionar o que eu estou pensando, um comentarista, jornalista da Fox, que se eu sou diretor da Fox, eu mando esse cara embora. Tal de Marcos Vargas, será? O cara falou do Jorge Jesus quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, menosprezou o campeonato português, disse que o campeonato português não vale nada, disse que porcaria de título é esse em Portugal, ou seja, espizinhou no campeonato português, espizinhou nos títulos que o Jorge Jesus do Flamengo
conseguiu estava irritado. Depois disso teve uma repercussão muito ruim. Em Portugal o nego meteu o sarrafo nele. Acho que pegou mal, porque a Fox é internacional. Depois disso, acho que ele tomou-lhe um gancho, porque eu não vi mais ele em lugar nenhum, e começou a aparecer aos pouquinhos. E tá pianinho, tá uma mocinha. Esse comentário, acho que é Marcos o nome dele. Tá pianinho, pianinho no sapatinho, não fala nada. E hoje, sexta-feira, dia 3, né? Ontem eu estava vendo este canal com este senhor, que eu não sei como é que a Fox deixa um cara desse, deve ser por causa do contrato. Quando falou do Dudamel no Atlético Mineiro, eu fiquei esperando o que é que esse imbecil ia falar. Mas não. Ele, pianinho, não agrediu, ficou na dele. Porque eu imaginei, ele vai espizinhar o Atlético Mineiro. Vai meter o cacete no Atlético Mineiro. Como é que o Atlético Mineiro me contrata um cara que não tem título nenhum e da Venezuela? Eu achei que ele ia falar isso. Achei que ele ia... Juro que eu achei que esse idiota ia falar isso. Mas não. De repente ele até pensou, mas não falou. Segurou a onda, ficou quietinho. Mas realmente, o treinador que o Atlético Mineiro contrata, Dudamel, goleiro, até batia falta, a experiência dele é na seleção da Venezuela. E fez um grande trabalho. A Venezuela evoluiu muito, a seleção da Venezuela. Evoluiu muito. Nas categorias de base também, porque ele foi fazendo um trabalho em categorias de base profissional. O cara fez um treinador novo, mas fez um grande trabalho na seleção da Venezuela. E quando eu digo seleção, eu pego a de base também, porque a seleção de base também fizeram grandes campanhas. A Venezuela deixou de ser o patinho feio. É só a gente ver que temos jogadores da Venezuela jogando aqui no Brasil com qualidade. Então o cara fez um grande trabalho. Porém, meu amigo torcedor atleticano, treinador bom, eu tô fazendo a minha análise, tá? Eu não trago notícia, furo de reportagem. Eu analiso o que aconteceu. Treinador bom não tem nacionalidade. Não interessa da onde o cara vem. O futebol da Venezuela cresceu. A minha preocupação só não é da qualidade do esquema do Dudamel. Não é isso. Porque senão ele não conseguia fazer trabalho na seleção. O problema é que ele não tem experiência em clube. Porque é diferente clube da seleção. Na Venezuela, o futebol não é o primeiro esporte do país. Então a pressão para ele é muito menor. A pressão no Atlético Mineiro é uma pipoqueira. Toda hora pipoca alguma coisa, a pressão o tempo inteiro em cima dele. Então, ele vai viver coisas no Atlético Mineiro que ele não viveu na seleção. Ele pode ter até vivido coisas parecidas quando jogava a bola. Mas como treinador de administrar, ele não viveu. E o Atlético Mineiro vive 2020 uma situação pela qual ele ainda não tinha passado. E qual é a situação? O único time de Minas na Série A é o Galo. Os outros são de Série B, inclusive o seu arquirrival Cruzeiro. Então, o Atlético Mineiro já tem uma pressão de fazer um campeonato melhor do que os outros. Até porque o seu arquirrival tá quebradaço. Quebradaço.
vai fazer um time muito limitado. O América Mineiro, que quase que sobe, nas últimas deixou passar, também está lá na Série B. Teremos um clássico mineiro, Cruzeiro e América Mineiro na Série B. Série A, só o Galo. Então tem uma responsabilidade muito grande o Atlético Mineiro de representar bem o estado de Minas na Série A. E no campeonato regional, nos campeonatos que tem ali, ele é o grande cara de Minas Gerais, o Atlético Mineiro. Então ele vai ter uma responsabilidade. O time do Atlético pode estar aí se remontando com algumas peças, chegando alguns, saindo outros. Mas eu acredito no trabalho do Dudamel. Mas vai ter que se dar tempo para ele. E o Atlético tem que dar um respaldo para ele. E os torcedores desse respaldo para ele. Porque muitas das coisas será novidade para ele. Muitas das coisas vai ser novidade. Se não derem esse tempo, ter essa paciência e blindarem o cara e o elenco contra picuinhas de fora, o trabalho não vai render. Mas é mais um treinador de fora, não interessa a nacionalidade, interessa o trabalho que ele fez. Não tem título? Não tem título. Mas nenhum treinador começou com título. Todos que começaram sem título. E foram ganhando título durante a carreira. O cara está começando agora. O cara é novo como treinador. Tem uma filosofia. Ele vai trazer a filosofia, mas vai aprender muita coisa também no Atlético. Vai aprender muita coisa no futebol brasileiro. Vai ver que a pressão é completamente diferente. Mas, se o Atlético tem uma filosofia, penso eu, tem uma filosofia, e olhou aqui para o Brasil e não encontrou ninguém, tem que buscar lá fora. Porque o Atlético tentou o maluco do Sampaoli, que não fechou com ninguém. Eu não sei o que aquele cara quer. Não fechou com ninguém. Fechou com o Palmeiras, não fechou com o Santos, não fechou com o Atlético Mineiro. Acho que o Valência tentou, ele também não fechou. Não fechou com ninguém. É louco, acho que ele não quer trabalhar. Ou, como muitos estão se dizendo aqui no Rio, tem uma pulguinha que falou para ele que o Jorge Jesus não vai ficar no Flamengo a partir de maio e ele tem a chance de assumir o Flamengo. Que esse é o sonho dele. Só se já tem alguma coisa rolando, a gente não sabe. Mas esse é o papo que rola no Rio, porque ele tá morando no Rio. Ele comprou, alugou uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Zona Oeste, perto da praia. Vai ficar aqui. Ué, pra quê? Pra não trabalhar? Muito esquisito. Mas, então, pra mim, grande contratação. Como clube, é uma aposta para o Atlético Mineiro, porque realmente ele não tem experiência, mas experiência ele vai pegar com o passar do tempo. O importante é que ele já demonstrou que tem capacidade. Se ele vai conseguir implantar no clube, é outros 500. Mas para isso, precisa dar tempo ao cara para trabalhar. Minha opinião, não encontrou ninguém no Brasil? Foi lá fora. Tem uma visão de jogo? Foi para o Sampaoli, não encontrou o Sampaoli, procurou alguém aqui no Brasil que esteja na condição de colocar um futebol para frente, um futebol bonito, um futebol ofensivo, com velocidade, com pausa de bola. Não encontrou ninguém? Vou lá fora. O nome que estava lá fora, todo mundo repercutindo, Dudamel. Apesar que eu acho que o Atlético foi num outro treinador antes, mas também não conseguiu, Dudamel. Então, excelente, que dê tempo pro cara. Então, parabéns ao Atlético Mineiro pela investida, pela contratação, e não dê ouvido esses comentários igual o Marcos de Vargas, eu acho que é esse o nome desse cara, igual os idiotas que tem, igual esse cara, que deve ter outros igual a ele. Não dá ouvido, faz, arrisca, tenta. O negócio é tentar. Tem que tentar, e eu espero que dê certo no Atlético Mineiro. Parabéns ao Galo.
E a outra do Flamengo, o zagueiro Gustavo Henrique, já tinha falado há muito tempo que não ia ficar no Santos. O namoro com o Flamengo já estava há um tempão. E ele já tinha algumas semanas atrás já fechado, já tinha noticiado que ele seria do Flamengo, só não poderia ser anunciado porque ele ainda tinha contrato com o Santos, mas parece que o imbróglio aí foi resolvido e o Flamengo anunciou o zagueiro Gustavo Henrique. Muito estava se falando também no Dedé no Flamengo, eu acho muito difícil, muito difícil, mesmo com o Gustavo Henrique, acho muito difícil. E o Flamengo contrata um zagueiro novo, um cara novo, mais um do Santos, né? Mais um do Santos, pro lugar ali do Rodolfo. O Rodolfo saiu, o contrato não foi renovado. Rodolfo, infelizmente no Flamengo teve muitas contusões. O Rodolfo seria uma boa pro Santos. E traz o Gustavo Henrique, um cara alto, não é lento, estilo de zagueiro que o Jorge Jesus gosta, ele não é lento, tem muita força física, muito bom pelo alto. Dá para o Gustavo Henrique disputar posições ali e dá para brigar por uma titularidade, sim. Grande contratação do Flamengo. Houve-se até uma picuinha quando falou que o negócio do Flamengo Gustavo Henrique estava acertado, que ele parece que chutou o balde lá com o empresário, mandou o empresário catar coquinho. O empresário falou, pô, não consigo entender, o cara, em vez de acertar com o Palmeiras ou com o Corinthians para ser titular, prefere ser reserva no Flamengo. Houve um papo desse, né? Pô, o cara, em vez de ser titular no Palmeiras e no Corinthians, vai ser reserva no Flamengo. Bom, o empresário dele se deu essa declaração, não confia no cara que ele estava sendo o empresário. Bom, se o meu empresário fala, pô, você está indo para outro time para ser reserva, para ele não estar confiando no meu futebol, eu também vou mandar o cara embora. E ele dá para ele brigar assim ali para uma posição na zaga do Flamengo. Ele já viu que com o Jorge Jesus, canhoto joga na esquerda e destro joga na direita. Com ele, com o Jorge Jesus, não tem. Na zaga o canhoto jogar na direita. Com o Jorge Jesus não tem. Canhoto joga na esquerda. O destro na direita. Então ele vai disputar a posição de acordo com o lado do campo que ele joga. Mas independente disso, ele tem condições de brigar para ser titular sim. Grande aquisição. E o Flamengo fica com um banco de reservas, os dois zagueiros reservas, com velocidade, com juventude e qualidade. Porque o Flamengo agora tem o Tuller e o Gustavo Henrique. Então tem como titular o Rodrigo Caio e o Palmari. Ou seja, são 4 zagueiros novos. Já tem experiência o Rodrigo Caio, o Palmari que é espanhol, o Gustavo Henrique estava no Santos, fez uma grande partida, o Tuller que é um garoto, mas então o Flamengo tem 4 zagueiros ali, para mim, de muito boa qualidade e que não vai sentir muito saindo um, entrando o outro. Porque o Tuller, toda vez que entrou, não deixou a desejar. E o Gustavo Henrique fez um grande campeonato pelo Santos, cara. Então, o Flamengo, mais uma vez, dá um tiro certeiro na contratação. Então, parabéns ao Flamengo pela contratação. É uma zaga ali, esses 4, é uma zaga ali para mais 4, 5 anos brincando sem dor de cabeça. Então, parabéns ao Flamengo pela contratação do Gustavo Henrique. Parabéns ao Galo pelo Dudamel. Vai ter que dar tempo ao cara, porque é o primeiro time que ele vai realmente treinar e pega logo um time de peso, um time de massa igual o Atlético Mineiro, então tem que dar paciência pro cara, o cara é novo, ele vai aprender muita coisa, ele vai errar bastante, mas vai aprender muita coisa, mas tem capacidade. E o Flamengo
Aquelas contratações do Flamengo, ó, puf, 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 certeiras. E no próximo vídeo eu vou, de repente, se eu gravar, eu até falo dessa briguinha de cabo de guerra Flamengo e Gabigol, que para mim, na minha opinião, rápido para a torcida do Flamengo, o Flamengo já tinha que correr atrás de outro centroavante. Independente do Gabigol ficar ou não, outro centroavante. Para mim, a prioridade no Flamengo, meu amigo do Flamengo, não é o Gabigol. Para mim, a prioridade do Flamengo é ficar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique pode jogar também de centroavante. O Flamengo já tem ali o Pedro Rocha, que para mim, na mão do Jorge Jesus, vai voltar a jogar o que ele jogou no Grêmio. Então, para mim, a prioridade, o foco, não é o Gabigol, é o Bruno Henrique. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva no canal, Resenha com Magalhães. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau. E qualquer contratação de impacto, que eu acho que seja de impacto, eu faço a minha análise. Um abraço, tchau.